Olá, turma! Nós vamos hoje estar estudando e refletindo sobre a pesquisa teórica e a pesquisa empírica. Vamos buscar traçar um estudo para que possamos compreender o que de fato é pesquisa teórica e pesquisa empírica. Vale a pena dizer o seguinte, que a pesquisa teórica é dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias e polêmicas, visando aprimorar fundamentos teóricos, enquanto que a pesquisa empírica ela visa aprofundar a pesquisa prática, ou seja, uma pesquisa de campo, as formas experimentais da pesquisa. Assim, além da distinção em grandes áreas e temas, as pesquisas podem ser classificadas também em relação à metodologia aplicada. Neste contexto, costuma-se dividir os tipos de pesquisa em dois grandes grupos gerais, as teóricas e as empíricas. A oposição pesquisa teórica, pesquisa empírica pode ser comparada àquela entre teoria prática, muito usada no senso comum. Então, como nós podemos perceber, as pesquisas elas podem se dividir nesses dois tipos de pesquisa, as teóricas e as empíricas. Teóricas, nós já sabemos que é a base teórica de um estudo. As empíricas se volta para a questão do senso comum e automaticamente ela se dá de forma experimental. Pesquisa teórica. A pesquisa teórica, como o próprio nome já indica, consiste na discussão e comprovação da teoria, além de possíveis revisões de sua validade e alcance. A pesquisa teórica dispensa uma interferência imediata do plano da experiência, embora isso não queira dizer que ela esteja dissociada deste plano. Ela apenas não prevê tal interação no primeiro momento, aquela da construção da teoria. Então, quando vai se fazer uma pesquisa teórica, não há necessidade, ela não tem uma interdependência com a pesquisa empírica, ou seja, com a pesquisa prática. Claro que posteriormente pode ser feita uma pesquisa empírica a partir da pesquisa teórica para se chegar a uma comprovação, ou seja, a uma validação prática da teoria. Mas no primeiro plano, essa experiência ela é dispensada. Embora haja áreas do conhecimento, como a filosofia, em que a pesquisa teórica seja um método autossuficiente e dominante, ou pesquisa das mais diversas áreas de que se compõem a ser exclusivamente teóricas, é comum encontrar a pesquisa teórica sendo realizada em complementaridade à empírica, que visa dar-lhe sustentação prática através da apresentação de estudos de casos concretos que demonstrem o alcance e a eficácia da teoria. Então, é importante, né, que se trace um perfil de entendimento seguinte, que a pesquisa teórica, embora ela sendo algo que dispensa no primeiro plano uma pesquisa empírica, mas é importante que posteriormente esteja se fazendo experimentos, ou seja, esteja se colocando na prática a pesquisa teórica para que a mesma seja validada. E aí, a esse processo de colocar a pesquisa teórica na prática, nós dizemos então que esta pesquisa, esse momento é o momento da pesquisa empírica. Já em outros casos, mesmo que a pesquisa teórica seja apresentada independente de casos de aplicação prática,
ela precisa, no caso, ela visa esta aplicação para fim de comprovação, ou seja, ela se pretende com metodologia ou base teórica de pesquisas empíricas, aquilo que a gente acabou de falar. Embora, né, em alguns casos dispense a questão da pesquisa prática, mas vai haver casos em que será necessário essa pesquisa empírica para se poder estar validando de fato as pesquisas teóricas, né? Então, outro ponto importante ainda a dizer sobre pesquisa empírica, para sintetizar esta questão aqui e podermos então falarmos um pouco mais sobre a pesquisa empírica, é preciso dizer ainda sobre pesquisa teórica o seguinte: este tipo de pesquisa faz uma análise de determinada teoria, sempre utilizando embasamento teóricos para explicar a pesquisa que está levantada, não envolvendo métodos como a coleta de dados e a pesquisa de campo, por exemplo. Assim, a pesquisa teórica envolve a discussão e fundamentação da teoria, abrindo margem para diálogos teóricos, contra-argumentos e questionamentos sobre as hipóteses. Entretanto, a pesquisa teórica nem sempre indica uma dependência clara da empírica inicialmente. Bastam seus recursos não experimentais. Ainda que existam áreas do conhecimento em que a pesquisa teórica dispense a empírica, é comum que seja melhor reafirmada quando comprovada por meio de pesquisas empíricas, o que daria sustentação prática à teoria de caso concreto. Ainda assim, a pesquisa teórica é apresentada de forma independente da aplicação prática. Então, apesar de, em muitos casos, acontecer a necessidade de se estar trabalhando, né, com as duas, mas ainda assim, inicialmente, a pesquisa teórica dispensa a pesquisa empírica. Agora iremos falar um pouco mais sobre a pesquisa empírica. A pesquisa empírica, também chamada de pesquisa de campo, pode ser entendida como aquela em que é necessária a comprovação prática de algo, se através de experimentos ou observação de determinado contexto para a coleta de dados em campo. Na relação com a teoria, a pesquisa empírica serve para ancorar e comprovar o plano da experiência, aquilo apresentado conceitualmente, ou, em outros casos, a observação e experimentação empíricas oferecem dados para sistematizar a teoria. Então, aquilo que é colocado de forma conceitual, muitas das vezes há a necessidade de ser experimentada na prática para poder validar, né, os conhecimentos teóricos, ou seja, aquele conhecimento sistematizado através de determinada teoria. Embora algumas vezes ainda possa ser classificada como uma categoria menor de pesquisa, no caso a pesquisa empírica. Por quê? Porque há preconceitos advindos de tempos mais remotos, por supostamente envolver menos esforço intelectual e mais esforço braçal, a pesquisa empírica é fundamental à comprovação da teoria e à sua validação, particularmente em determinadas áreas, como as ciências biológicas, ciências sociais aplicadas ou a arquitetura, em que a teoria trabalha muitas das vezes a serviço da prática, e sem esta última perde até mesmo seu objetivo. Importante frisar essa questão aqui, né? De que justamente nessas áreas, ciências biológicas, ciências sociais aplicadas ou arquitetura, é importante que se esteja trabalhando com os dois tipos de
pesquisa, tanto a teórica como a empírica, que podemos dizer que é prática, porque se não houver essa complementariedade entre as duas, perde-se então até mesmo o objetivo das pesquisas que envolvem essas ciências, no sentido das ciências biológicas, ciências sociais aplicadas ou arquitetura. Assim, ao contrário da pesquisa teórica, no entanto, a pesquisa empírica não é autossuficiente, ou seja, não se sustenta dissociada absolutamente da teoria fundamental. A sistematização do conhecimento. Esta serve para dar fundamento aos experimentos realizados e dados observados ou colhidos em campo. Então, a pesquisa empírica, por si só, ela não é autossuficiente, né? A pesquisa empírica, ela precisa também, né, de estar ancorada com a pesquisa teórica, porque a pesquisa empírica nada mais é que uma comprovação prática da pesquisa teórica. Uma pesquisa teórica, ela pode acontecer, ou seja, ser realizada independente da pesquisa empírica, muito embora a mesma dependa, né, de se tornar mais eficaz no sentido em que a pesquisa empírica vai validar os conceitos teóricos. Mas, muitas das vezes, repito, principalmente no plano inicial, a pesquisa teórica não vai depender da pesquisa empírica. Já por outro lado, a pesquisa empírica por si só não é autossuficiente, tendo em vista que a mesma depende também aí da questão teórica, ou seja, da pesquisa teórica, né? Para poder ser realizada e observada com relação aos dados colhidos lá na pesquisa de campo. E automaticamente em seus experimentos, comprovar teoricamente aquilo que a pesquisa teórica aponta, né? A pesquisa empírica vai comprovar na prática e automaticamente validar a pesquisa teórica. Espero que todos os conteúdos aqui abordados até então possa servir como base de consulta, como base de reflexão e, sobretudo, compreensão sobre o que de fato é pesquisa teórica e pesquisa empírica, aonde pode-se estar utilizando a pesquisa teórica de forma independente da empírica, mas que isso posteriormente pode acontecer, tanto pesquisa teórica como pesquisa empírica, de forma que uma vai estar complementando a outra. Um forte abraço e até o próximo estudo.